Essa casa, infelizmente, rejeitou as emendas apresentadas pelo deputado Adriano e por mim, de forma a tratar igualmente os pequenos comerciantes atacadistas do comerciante milionário que tem mais de 100 milhões em sua conta. E digo isso, senhores deputados, porque hoje, deputado Edilásio Júnior, não basta a empresa registrar em seu contrato social que tem um capital social. O governo do Estado baixou um decreto dizendo que ela precisa comprovar isso mediante o depósito desse valor em conta, deputado Edilásio Júnior. E eu pergunto a Vossa Excelência, se nós aprovarmos essa lei, estabelecendo esse critério só para as empresas que têm acima de 100 milhões de reais em conta, evidentemente que os pequenos comerciantes atacadistas do Maranhão não estarão incluídos. Mas eu quero, deputado Edilásio Júnior, voltar a um ponto que ainda pode ser corrigido. É exatamente o artigo 5º, deputado Sérgio Frota, do decreto 31.287, assinado pelo governador do Estado, que diz o seguinte: os beneficiários dos incentivos previstos neste decreto contribuirão à conta do Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial no percentual correspondente a 0,05% do faturamento mensal. Ora, deputado Antônio Pereira, a lei que foi encaminhada pelo governo do Estado em sua redação original, em nenhum momento estabelece a obrigação do comerciante milionário em contribuir para o Fundo de Desenvolvimento Industrial do Maranhão. Nenhum. Só quem tem essa obrigação são os pequenos comerciantes atacadistas. Vejam vocês a diferença que eu disse há pouco. Para o grande comerciante, a segurança jurídica de ter uma lei estabelecendo que ele tem direito aos 2%. Para o pequeno comerciante, ele tem que ter sempre a insegurança de ver a sua questão ser tratada por um decreto e por uma portaria do secretário da Fazenda e com uma obrigação a mais, deputado Max Barros, contribuir para o Fundo de Desenvolvimento Industrial do Maranhão, exigência essa que não foi feita pelo governo do Estado a esta empresa. Mas eu quero também, deputado Max Barros, lembrar a diferença de quando você faz um discurso e de quando você tem a oportunidade de aplicar na prática aquilo que você dizia. A nível nacional, deputado Antônio Pereira, não há nenhum maior defensor do imposto sobre as grandes fortunas do que o atual governador do Estado. Já deu diversas entrevistas e matérias de circulação nacional apontando que a salvação para a crise não é penalizar os mais pobres, deputado Souza Neto, mas instituir o imposto sobre as grandes fortunas. E o que é que o governador faz agora com esse projeto de lei? Deixa os pequenos comerciantes atacadistas numa situação muito mais pesada e dá de presente para o comerciante milionário os 2% só de ICMS, sem nenhuma contrapartida para contribuir para o Fundo de Desenvolvimento Industrial. É essa contradição, deputado Souza Neto, que nós percebemos no atual governo. Eu tentei a todo momento deixar essa discussão da matéria longe em relação à questão de oposição ao governo. Mas eu quero trazer aqui uma notícia a vocês, deputado Max Barros. E eu queria que Vossa Excelência prestasse atenção ao que vou ler. O governador do Maranhão, Flávio Dino, ajuizou no Supremo Tribunal Federal ação direta de inconstitucionalidade por omissão ADO número 31 contra o Congresso Nacional pelo fato de não ter sido regulamentado até hoje o imposto sobre grandes fortunas previsto no artigo 153, inciso 7º da Constituição de 88. Veja a contradição, deputado Adriano. O governador do Maranhão ingressou no STF com uma ação de descumprimento para que seja cumprido o imposto sobre as grandes fortunas. E aqui ele manda um projeto de lei dando benefício para o comerciante milionário e sacrificando a vida do pequeno comerciante atacadista. Eu tenho aqui em minhas mãos a ação direta de inconstitucionalidade, deputado Souza Neto, que o governador entrou no Supremo Tribunal Federal. E quero dizer que quando ele entrou, ele já era governador do Estado.
E aqui diz o início da ação. O governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino de Castro e Costa, legitimado ao controle judicial de constitucionalidade por omissão legislativa, conforme dispõe o artigo 103 da Constituição da República, vem perante Vossa Excelência propor ação direta de inconstitucionalidade por omissão, com pedido de medida cautelar. Ele ainda pediu liminar, deputado Souza Neto, contra o Congresso Nacional, para que tenha o dever de legislar, instituindo o imposto sobre grandes fortunas. Ora, deputado Souza Neto, o governador do Estado ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal exigindo o cumprimento do imposto sobre as grandes fortunas. E aqui no Maranhão, o que ele faz? Aumenta, deputado Max Barros, o ICMS do mais pobre, que é aquele que só consome até 500 kWh, e aumenta em 50% o ICMS dos mais pobres que começarão a pagar nesse mês. E aí, senhores, membros da imprensa, para o cenário nacional, o discurso é muito bonito. A crise se acaba com a instituição do imposto das grandes fortunas. Mas o que ele faz na prática no Maranhão, deputado Max Barros? Pega as grandes fortunas e dá o benefício da lei. E aos comerciantes atacadistas que estão todo dia trabalhando para não fechar a porta, o rigor do decreto e o rigor das constantes portarias da Secretaria Estadual de Fazenda. Deputado Braide, uma parte. Concedo uma parte a Vossa Excelência. Deputado Braide, eu queria parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento e, de fato, mostra essa política errática fiscal do governo, né? Quando se prega taxar grandes fortunas e favorecer os mais pobres, a política fiscal vai na contramão dessa pregação. Aumentou o imposto para os mais pobres, aumentando a energia, a gasolina, e isenta os mais ricos que têm um capital de mais de 100 milhões. Então, Vossa Excelência mostra isso claramente, como eu também já tentei demonstrar, e quero até fazer um registro. O que eu quis dizer é essa contradição do governo, né, de aumentar imposto para fazer o ajuste fiscal, aumenta o imposto da população e, na contramão, isenta os mais ricos. E meu voto vai ser a favor, porque eu acho que o dinheiro tem que estar na economia. Então, eu vou votar com coerência, porque eu votei contra o aumento de ICMS. Ali que foi o erro, aumentar o imposto da população. Isentar o atacadista é botar mais dinheiro na economia. Então, eu não sou contra botar mais dinheiro na economia. Então, não há contradição no meu voto. Há contradição em quem vai votar a favor de desonerar os mais ricos e votou a favor de onerar os mais pobres. Então, eu queria, mais uma vez, parabenizar a Vossa Excelência e dizer que meu voto é um voto de coerência. Votei contra o aumento de imposto para a população. E vou votar a favor da desoneração, porque acho que o dinheiro tem que circular e a iniciativa privada gera mais emprego e mais benefícios para a economia do Maranhão. Muito obrigado, deputado. Deputado Max, agradeço a parte de Vossa Excelência e quero trazer mais uma contradição a Vossa Excelência do governador do Estado. Na ação que ele ingressou no Supremo Tribunal Federal, deputado Max Barros, ele pede para que seja concedida uma liminar para que o Congresso, no prazo de 180 dias, regulamente o imposto sobre as grandes fortunas. Ou seja, deputado Max Barros, a nível nacional, ele pede a liminar, deputado Adriano, o Congresso Nacional, em 180 dias, implantar o imposto sobre grandes fortunas. E aqui no governo do Maranhão, nós temos que votar em regime de urgência o benefício para as grandes fortunas. De um lado, a ação do governador do Estado do Maranhão, ingressada no Supremo Tribunal Federal, defendendo o imposto sobre grandes fortunas. Do outro lado, o projeto de lei encaminhado pelo governador do Estado, beneficiando as grandes fortunas e prejudicando os pequenos atacadistas maranhenses. Essa é a contradição do atual governo que está aí. Portanto, senhor presidente, eu quero dizer que ainda há tempo desta Casa corrigir pelo menos uma parte desse projeto de lei, deputado Adriano, ao incluir a obrigação dessa empresa milionária em contribuir para o Fundo de Desenvolvimento Industrial, deputado Max Barros. Igual já tem que contribuir as pequenas empresas. O que eu não disse ainda a essa Casa, e vou fazer agora, deputado Adriano, é que se o pequeno atacadista, que for credenciado pela Secretaria de Fazenda, atrasar, deputado Souza Neto, o repasse de parte do seu faturamento para o Fundo de Desenvolvimento Industrial,
ele automaticamente tem cancelado o benefício dos 2%. Me dê uma Vejam a parte, diferença. deputado. Concedo uma parte à deputada Graça Paz. Deputado Braide, parabenizo Vossa Excelência por essa luta, que é a luta do nosso bloco independente também. Vou votar com o nosso bloco, não simplesmente pelo fato de fazer parte do bloco, mas também pelo fato de lembrar que, por serem grandes empresas, e nesse particular falo de um supermercado, que, apesar de ser milionário, como tem se dito, e a gente sabe que é mesmo, não quer cumprir a lei dos empacotadores, que deveria cumprir, que está dentro do nosso Estado, sendo beneficiado pela nossa população, e não tem respeito pela geração de empregos e nem pelos seus clientes que estão ali enfrentando filas homéricas em horário de almoço, em horário de jantar, e eles não querem colocar empacotadores para facilitar a vida do povo que mantém este supermercado. Então, por essa razão, também eu vou votar com Vossa Excelência e espero que todo o nosso grupo e todos os deputados que estão aqui, que entendam dessa forma, que também votem. Deputada Graça Paz, agradeço a parte de Vossa Excelência e quero aqui dar o meu testemunho da importância da lei de Vossa Excelência, que já está em vigor há muitos anos, mas que até hoje é desrespeitada. E Vossa Excelência toca num ponto importante, porque dentre os requisitos para que o pequeno comerciante atacadista tenha direito a esse regime diferenciado de ICMS, ele tem que exigir, ele tem que cumprir uma série de exigências, e uma delas é cumprir a legislação vigente. Quer dizer, Vossa Excelência traz para essa casa mais uma contradição desse projeto de lei. Para o pequeno comerciante que não atender às pequenas exigências, você está fora do regime dos 2%. O grande comerciante que não atende a uma lei de autoria de Vossa Excelência da maior importância, que é em relação à contratação de empacotadores, vai ter o benefício, porque nós assim vamos assegurar através de uma lei. Já concluo, senhor presidente. E só para lembrar, deputado Max Barros, que aqui, em relação ao decreto, em relação à portaria da Secretaria de Fazenda, diz o seguinte, deputado Max Barros. E eu quero deixar isso bem claro aos que vão votar essa matéria. O artigo 5º da portaria, deputado Max Barros, que estabelece o credenciamento dos estabelecimentos que têm direito aos 2%, diz o seguinte: não será concedido credenciamento para o contribuinte que, inciso 4º, com inscrição em dívida ativa. E aí a pergunta que eu faço: será que essa empresa milionária, que vai ser beneficiada por essa lei, deve alguma coisa para o Estado? Será que ela tem alguma inscrição em dívida ativa? Porque, se tiver, ela tem que seguir o mesmo rito que é exigido dos pequenos comerciantes. Mas, infelizmente, senhores deputados, não é isso que vai acontecer no dia de hoje. Infelizmente, deputado Max Barros, o que vai acontecer é talvez uma única empresa ganhar de presente uma lei do governo do Estado que dará a ela o direito de ter o seu ICMS no exercício do comércio atacadista reduzido para 2% e com um detalhe: diferente dos pequenos comerciantes atacadistas, sem ter a obrigação de contribuir para o Fundo de Desenvolvimento Industrial do Governo do Estado, deputado Souza Neto. Diferente de tudo aquilo que acontece com os pequenos comerciantes. Mas, para encerrar o meu pronunciamento, senhor presidente, não poderia deixar de lembrar, deputado Max Barros, que o que nós estamos fazendo ao apreciar essa matéria na manhã de hoje é ver o imposto sobre as grandes fortunas, deputado Adriano Sarney, sendo rasgado. Eu acho que o governador deveria pedir desistência da ação que ele ingressou no Supremo Tribunal Federal. Se ele tivesse um mínimo de coerência, ele pediria desistência para ele não ficar jogando e pagando com os nossos recursos matérias na mídia nacional, dizendo que ele quer resolver o problema do Brasil, taxando as grandes fortunas. Mas quando aqui no quintal dele,
o que ele faz é dar o benefício para as grandes fortunas e o malefício para os pequenos comerciantes. Portanto, senhor presidente, é lamentável que esta casa venha a apreciar uma matéria de suma importância como essa, deputado Max Barros. E aí é outra crítica que quero fazer sobre o regime de urgência. Essa era uma matéria que deveria estar sendo discutida, que deveria ter tramitado normalmente entre as comissões, que deveria participar a Associação Maranhense dos Distribuidores e Atacadistas, para que a gente pudesse chegar a um consenso em relação a isso. Mas fica ainda o último pleito, porque a discussão não foi encerrada, de que o governo possa pesar na consciência e colocar, pelo menos, deputado Max Barros, para que essa empresa milionária venha contribuir para o Fundo de Desenvolvimento Industrial do Maranhão.